paz, queridos. Hoje é o nosso 28º Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar na Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 12, que vai dizer assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele vai estar dando diversos conselhos. A parte inicial Romanos 12, 2, vai ter um verso muito conhecido, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a parte inicial do 12, ele vai estar falando sobre a igreja, sobre o corpo, sobre os ministérios. E quando ele chega nessa segunda metade do verso 12, o próprio subtítulo vai estar falando o amor. E ele vai estar falando de como a igreja deve agir em amor. Tanto para dentro da igreja, tanto para com os irmãos, com o corpo de Cristo, quanto para quem está fora da igreja. E vai falar até dos inimigos das pessoas e como o amor de Cristo em nós deve guiar as nossas atitudes. Aqui no 12, Paulo ele vai falar sobre 3 situações diferentes. Primeiro ele vai falar sobre a esperança, e ele vai falar que nós devemos nos alegrar na esperança. É muito complicado nós chegarmos em uma situação de desesperança, estar desesperado por alguma coisa, porque se nós estamos desesperados, nós perdemos a nossa esperança. E se Cristo é a nossa esperança definitiva de todas as coisas, como nós podemos ficar desesperados? Em momento algum nós estamos falando que nós não teremos dificuldades, nós não passaremos problemas, situações muito adversas, sofrimentos, cansaço, desânimo, até ansiedade. Jesus ele é muito enfático sobre isso. Jesus ele vai falar de 2 formas diferentes. Primeiro ele vai dar uma ordem: não andeis ansiosos. E depois ele vai dizer: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Em primeiro ponto, Jesus está dizendo: não andem, não continuem com a sua ansiedade. E depois ele vai completar isso em outro versículo falando: lançai sobre mim. Vocês por vocês próprios não podem vencer essas coisas, mas tem de bom ânimo. Eu falei assim: eu venci o mundo. Então, nós temos em Cristo essa esperança de que nele nós vamos conseguir passar por todas as coisas. Quando Paulo também fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando ali de todos os sofrimentos, as faltas, todos os perigos, tudo que ele passou, mas em Cristo ele podia passar por todas as coisas. Por isso que nós nunca podemos perder a nossa esperança, porque é a nossa esperança em Cristo que nos alegra em saber que ainda em meio à dificuldade nós temos a paz de Deus em nós que excede a todo entendimento. E aí vai ter a segunda parte: sede pacientes na tribulação. Então por isso que é fundamental nós termos esperança, porque se nós não tivermos esperança, nós vamos perder totalmente a nossa paciência durante a tribulação. Porque às vezes o nosso problema pode durar uma semana, às vezes uma resposta que nós estamos esperando, e ali a ansiedade, já tomou o seu coração ao ponto que aquela semana já virou um ano para você, de tão longa que foi aquela semana. E a gente fica ali se martirizando: meu Deus, eu preciso disso, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor fale comigo. E às vezes nós estamos perdendo exatamente o que vai dizer aqui: sede pacientes na tribulação. Se nós temos esperança em Cristo e essa esperança nos alegra porque ela nos traz paz, então aí sim nós conseguiremos ter paciência para passar pelas tribulações. A tribulação ela é um processo e é fundamental que nesse processo, na nossa provação, nós venhamos estar passando com excelência para nós sermos aprovados por Deus. Então, viu como que isso pode travar muita coisa da nossa vida? Porque se nós ficamos em murmuração, nós não temos paciência para passar pelos problemas da vida, isso vai causar muito mais mal em nós do que bem. Porque reclamar do problema, no que isso vai solucionar o problema? Não vai solucionar nada.
Por isso que é fundamental nós termos paciência, focar, gastar a nossa energia mental, vital, em solucionar. E se não houver a solução humana, se aquilo for além das nossas mãos, aí realmente é descansar em Deus. E como nós já vimos, descansar em Deus é confiar de que Deus está fazendo, de que Deus tem poder para solucionar aquilo, mas ter a paz no coração de que aquilo será feito no tempo certo de Deus. E enquanto nós aguardamos, enquanto nós descansamos em Deus, nós trabalhamos para o Senhor, porque já é uma gratidão nossa. Nós trabalhamos para Deus confiando de que enquanto nós fazemos pela obra do Senhor aquilo que é possível para nós, nós estamos confiando de que o Senhor está fazendo o que é impossível para nós. É isso que é descansar em Deus. E aí, Paulo vai para a terceira parte: perseverai na oração. Então entende como que é fundamental toda essa sequência? Primeiro, nós esperamos o Senhor. E essa esperança nos traz paz e nós nos alegramos nela. E aí, ao esperar em Deus, nós ganhamos paciência para passar pela provação. E aí, passando pela provação, para nos mantermos ali aquecidos, nos mantermos ativos diante da presença de Deus, ele vai dizer: perseverai na oração. A oração é a nossa constância em estar ali se relacionando com Deus, nos comunicando com o Senhor durante todo o nosso processo, para que durante o processo nós venhamos estar sendo guiados em Deus de o que Ele quer que nós façamos, o que Ele quer que nós venhamos estar corrigindo, o que Ele quer tratar conosco através de toda aquela situação. Então nós esperamos com alegria no Senhor, nós temos paciência para passar pelo processo e nós buscamos direcionamento perseverante através de oração com o Senhor. Isso é uma chave muito importante para que nós possamos estar passando por todas as coisas. O capítulo 12 ele é repleto de conselhos de Paulo, vale muito a pena a leitura, indico para que vocês estejam tirando aí depois o dia, são 21 versículos o capítulo todo e vale muito a pena, porque ele fala sobre muitos assuntos, ele fala sobre o nosso trato, sobre como nós devemos estar agindo, e eu vou ler só o último versículo para estar concluindo esse nosso raciocínio. Versículo 21. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a loucura do Evangelho de Cristo. É quando as coisas elas não condizem com aquilo que é a nossa vontade, mas com aquilo que é o caráter de Cristo. A nossa vontade é tratar mal com mal, mas aqui Paulo ele é muito bem claro: não deixe que o mal vença vocês, mas tratai ou pagai o mal com o bem. É ser diferente. Se nós não fazemos nada de diferente com Cristo habitando em nós, então Cristo não habita em nós. O Espírito Santo não está habitando em nós. Porque se as nossas atitudes são as mesmas, nós caímos nos mesmos erros, nas mesmas coisas, o Espírito Santo não está atuando na nossa vida. A atuação do Espírito Santo condiz com transformação de vida. Aí eu volto lá, nesse mesmo capítulo, verso 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queremos saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, primeiro, nós temos que nos transformar segundo ao entendimento que Cristo irá pôr em nossa mente. Transformar a nossa mente e nos separar daquilo que o mundo tenta induzir sobre nossas vidas. Realmente ter corações e mentes transformadas, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é transformação de vida. Isso é uma vida nova. Isso é viver como verdadeiros discípulos de Cristo, sendo transformados dia após dia para sermos mais próximos daquilo que Cristo quer e é através de nós. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando e clamando ao Senhor por isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, entramos em Tua presença, Senhor, e queremos estar Te louvando e Te adorando, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela Tua glória, pela Tua presença em nós. Muito obrigado por, Senhor, nos fortalecer. Muito obrigado por, Senhor, agir e tratar
em nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado porque o Senhor faz a tua obra e o Senhor é fiel para concluir a tua obra até o seu dia, Pai, até o dia que o Senhor vier para nos buscar. Conclua, Senhor, a tua obra em nós. Edifica, Senhor, fortalece, Senhor, o teu caráter em nós, Senhor. Derruba, Senhor, de nós todo o mal. Derruba de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Seja conosco para a honra e glória do Teu nome. E que o Senhor venha estar nos conduzindo em todas as coisas. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que o Senhor venha estar nos abençoando nesse dia. E lembre-se, sejam discípulos de Cristo por onde vocês forem. Amém? Deus abençoe vocês.